Quando abri os olhos, ele estava tão perto que nossos rostos quase se tocavam. Seus lábios pairavam a centímetro dos meus, mas ele não me beijou. Sorriu de canto, mantendo o controle, e disse: "Ainda não. Quero que peça." O desafio em sua voz fez meu corpo estremecer. Eu nunca tinha estado numa situação em que alguém mexesse tanto com os meus sentimentos sem sequer ter me tocado de verdade. Meu primeiro cliente me fez questionar tudo o que eu achava sobre o amor. Vamos à minha história de amor e paixão. Eu nunca imaginei que um dia fosse me ver naquela situação. Sempre fui uma mulher comum, batalhadora, cheia de sonhos que o tempo parecia insistir em adiar. Eu trabalhava em um escritório pequeno, onde passava horas digitando relatórios intermináveis e recebendo um salário que mal dava para pagar as contas do mês. Mas tudo mudou de repente, quando a empresa fechou as portas e eu me vi sozinha, com dívidas acumulando e sem ter para onde correr. Foi numa noite, navegando sem rumo pela internet, que encontrei um anúncio discreto, mas direto, falando sobre o mundo das acompanhantes de luxo. Li e reli aquilo dezenas de vezes, com o coração acelerado. A princípio, achei absurdo, mas quanto mais eu pensava, mais aquilo parecia uma saída possível. Eu não era ingênua, sabia que não era fácil, não seria fácil, mas a promessa de dinheiro rápido e a possibilidade de viver uma vida sem a constante humilhação da falta me seduziu. Tomei coragem, criei um perfil anônimo e em menos de uma semana, meu celular tocou com uma proposta irrecusável. Um cliente importante, seletivo, que pagaria o dobro do valor habitual pela exclusividade da noite. A voz do agente no telefone foi firme, quase autoritária, dizendo que o homem não aceitava atrasos e gostava que tudo fosse perfeito. Confesso que minhas mãos tremiam quando desliguei. Passei o resto do dia ensaiando frente ao espelho, escolhendo a roupa que transmitisse elegância sem vulgaridade. Optei por um vestido preto justo que abraçava meu corpo nas curvas certas, um salto fino que me dava poder a cada passo que eu dava e um perfume delicado mais marcante, daqueles que ficam na memória. Ao me olhar no espelho, vi uma versão de mim mesma que eu não conhecia. Uma mulher sedutora, confiante e disposta a tudo para mudar sua vida. A ansiedade crescia no meu peito como se fosse me sufocar. Será que eu conseguiria encarar aquilo? Será que eu teria coragem de atravessar aquela linha? Eu não sabia. Mas uma coisa era certa. Depois daquela noite, nada mais seria igual. Quando cheguei ao hotel 5 estrelas indicado, meu coração quase saiu pela boca. O lugar parecia saído de um filme. Lustres de cristal, tapetes persas impecáveis e funcionários que olhavam discretamente como se soubessem segredos que nunca revelariam. Respirei fundo, entreguei meu nome falso na recepção e logo fui conduzida até a suíte presidencial. Cada passo até a porta parecia ecoar em meus ouvidos, misturando medo e excitação. Toquei a campainha com as mãos trêmulas e quando a porta se abriu, me deparei com ele. Um homem alto, de terno impecável, barba bem feita e olhar tão intenso que parecia despir minha alma. Ele não sorriu, apenas me observou em silêncio por alguns segundos como se estivesse avaliando cada detalhe em mim. "Entre", disse com uma voz grave e firme que fez meu corpo arrepiar por inteiro. Foi nesse momento que percebi. Aquele não seria apenas um encontro. Ele tinha algo que me viraria de cabeça para baixo. Entrei devagar,
sentindo o cheiro amadeirado do ambiente misturado ao perfume marcante que ele usava. A suíte era imensa, com cortinas pesadas, móveis de design moderno e uma vista de tirar o fôlego para a cidade iluminada. Mas, por mais luxuoso que fosse o lugar, nada chamava mais minha atenção do que ele. Fechou a porta atrás de mim sem pressa, mantendo aquele olhar que parecia penetrar em cada camada da minha pele. Eu tentava me manter firme, mas minhas pernas tremiam. Ele se aproximou sem dizer nada, parando tão perto que senti o calor do seu corpo. Você é ainda mais bonita do que eu esperava, murmurou com uma calma que me desmontou por dentro. Eu sorri sem jeito, tentando controlar a respiração, e respondi que esperava estar à altura das expectativas. Ele arqueou uma sobrancelha, como quem saboreava o jogo, e então disse com uma firmeza que não dava espaço para discussão: eu não busco apenas aparência. Quero atitude, presença. Quero exclusividade. Essas palavras ecoaram na minha mente como um desafio. Eu não esperava ouvir aquilo logo de início. Era meu primeiro encontro nesse universo e já estava sendo colocada contra a parede diante de um homem que parecia saber exatamente o que queria. Ele me conduziu até o bar da suíte, servindo uma taça de vinho tinto e me oferecendo, sem tirar os olhos dos meus. O gesto era simples, mas carregava uma intensidade que fazia meu corpo reagir de forma inesperada. Senti minhas mãos suarem quando toquei na taça e percebi que ele notou. Relaxa, eu sei que é a sua primeira vez. Disse em um tom baixo, quase confidencial. Meu coração disparou. Como ele sabia? Eu não tinha contado nada a ninguém além da agência. O silêncio dele me fez entender que essa era apenas mais uma de suas muitas cartas na manga. Tentei manter a postura, tomando um gole do vinho para ganhar tempo. Mas antes que eu pudesse pensar em uma resposta, ele se aproximou ainda mais, inclinando o rosto até meu ouvido. O calor da sua respiração me arrepiou inteira quando murmurou: não quero um acompanhante qualquer. Quero você só para mim. Quero ver até onde você consegue ir quando não está presa a papéis ou regras. Eu estava ali para um trabalho, mas de repente já não sabia mais onde terminava o profissional e começava a mulher que, mesmo sem querer, estava se rendendo àquele homem. Ele não tinha pressa, e isso me desconcertava ainda mais. Enquanto eu tentava decifrar suas intenções, ele se acomodou em uma poltrona próxima, gesticulando para que eu me sentasse de frente para ele. Obedeci, ainda meio sem saber como agir, e percebi que sua postura era de alguém acostumado a controlar cada detalhe do ambiente. Cruzou as pernas, apoiou o cotovelo no braço da poltrona e me olhou com aquela intensidade quase intimidante. Quero ouvir sua voz, disse, firme, sem desviar o olhar. Fiquei sem reação e então perguntei o que ele gostaria que eu dissesse. Ele sorriu de canto, como se estivesse exatamente onde queria me ter, e respondeu: quero que você me conte por que decidiu entrar nesse mundo. Engoli em seco. Aquilo não fazia parte do combinado. Eu esperava perguntas superficiais, talvez elogios vazios, não uma invasão tão direta na minha vida. Mas algo em mim quis responder. Contei, ainda que com cautela, sobre as dificuldades, sobre o momento de desespero que me levou até ali. Ele me ouviu em silêncio, atento a cada palavra sem interromper. Quando terminei, apenas se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos e disse: então você está aqui por necessidade. Ótimo! Isso significa que ainda não perdeu a essência. Eu não quero alguém que já tenha se acostumado a fingir.
Quero verdade. Senti um calor estranho percorrer meu corpo. Nunca pensei que alguém naquela posição se importaria com a minha história. Ele não estava interessado apenas no que meu corpo podia oferecer, mas na mulher que eu era por trás do salto alto e do vestido justo. Aquilo mexeu comigo mais do que eu queria admitir. E se eu não conseguir corresponder às suas expectativas? Arrisquei tentando soar firme. Ele se levantou lentamente e caminhou até mim, parando tão perto que pude sentir seu perfume de novo, dessa vez mais intenso. Abaixou o rosto, mantendo nossos olhos na mesma altura, e disse em um tom grave: Você já responde, só não percebeu ainda. Foi impossível não estremecer. Sua mão tocou de leve meu queixo, erguendo-a para que eu não desviasse o olhar. Eu estava vulnerável, exposta, mas ao mesmo tempo tomada por uma coragem nova, como se aquela presença me desse forças. Pela primeira vez, percebi que talvez eu não tivesse controle sobre aquela noite e, estranhamente, isso me excitava. Ele continuava tão próximo que eu sentia a pressão da sua presença, mas não avançava além do toque suave no meu queixo. O silêncio entre nós era quase ensurdecedor, e eu podia jurar que ele estava ouvindo a batida acelerada do meu coração. Você tem ideia do que está acontecendo agora? Perguntou, sem alterar o tom firme. Balancei a cabeça, confusa, e ele completou. Você acha que está aqui para cumprir um papel, mas já passou dessa fase. Você não está interpretando, está vivendo. Essas palavras me atravessaram como um raio. Nunca tinha pensado dessa forma, mas a intensidade do momento era tão real que meu corpo reagia sozinho, como se não houvesse mais barreira entre a acompanhante que eu fingia ser e a mulher que ele parecia enxergar. Ele recostou-se novamente na poltrona, cruzando os braços, e me observou como se estivesse esperando minha reação. A maneira como me analisava, calma e calculada, fazia com que eu me sentisse nua mesmo estando vestida. Peguei a taça de vinho com as mãos trêmulas e tentei disfarçar o turbilhão que me consumia. Por que eu? Arrisquei, a voz mais baixa do que eu pretendia. Ele sorriu de leve, aquele sorriso enigmático que parecia guardar segredos. Porque você não me olha como as outras, não tenta me agradar com sorrisos forçados ou frases prontas. Você tem medo, mas não foge, e isso é raro. Engoli seco, sentindo o arrepio correr pela espinha. A cada palavra dele, eu me perdia mais naquela atmosfera carregada de tensão. Havia algo perigoso e irresistível no jeito como ele me despia apenas com o olhar. E pela primeira vez, percebia que não estava apenas cumprindo um serviço. Eu queria saber até onde ele iria. Eu queria saber até onde eu mesma seria capaz de ir. Ele se levantou devagar, e cada passo em minha direção parecia calculado, como se quisesse prolongar aquela agonia deliciosa que tomava conta de mim. Parou atrás da minha cadeira e senti sua mão deslizar levemente pelo encosto, sem tocar de imediato, apenas marcando presença. Meu corpo inteiro entrou em alerta. A expectativa era quase insuportável. Ele se inclinou, aproximando os lábios do meu ouvido e murmurou: Sabe qual a diferença entre prazer e poder? O prazer é passageiro, mas o poder marca. Seu tom era tão baixo e rouco que senti meu coração acelerar e uma onda de calor percorreu minha pele. Antes que eu pudesse responder, sua mão finalmente pousou no meu ombro, firme, mas ainda delicada, como se estivesse me testando. Quero que você confie em mim, continuou. Mas confiança se conquista, eu vou te mostrar como. Ele contornou lentamente a cadeira e se posicionou na minha frente novamente.
Seus olhos não desgrudavam dos meus, e eu percebi que, naquele momento, ele controlava completamente a situação. Colocou a mão sobre a mesa, inclinando para frente, tão próximo que eu podia sentir o calor do seu corpo, e disse: Hoje não é só sobre o que eu quero, é sobre descobrir até onde você está disposta a ir. Aquelas palavras ficaram em minha mente e percebi que eu já não pensava em dinheiro, em contrato ou em limites profissionais. Eu pensava apenas nele. Sem quebrar o contato visual, ele segurou minha mão, passando o polegar lentamente pela minha pele, em um gesto que parecia simples, mas me arrepiou toda. Você está com medo? Perguntou, e eu apenas balancei a cabeça afirmando, sem conseguir dizer nada. Ele sorriu de canto, satisfeito com a minha honestidade. Ótimo, o medo torna tudo mais real. Mas lembre-se, aqui você só vai até onde você quiser. Essa mistura de liberdade e domínio me confundia, mas também me prendia cada vez mais a ele. Eu sabia, naquele instante, que estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez não houvesse volta. Ele não soltou minha mão. Ao contrário, entrelaçou os dedos nos meus, como se quisesse garantir que eu não tivesse para onde escapar, embora eu mesma já não quisesse sair dali. Seus olhos estavam fixos nos meus, e a intensidade daquele olhar me fazia perder o ar. Sabe o que eu vejo em você? Ele perguntou em um tom baixo, quase hipnótico. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de formular qualquer palavra. Ele então se aproximou mais, até que eu pudesse sentir a respiração quente contra minha pele e murmurou: Vejo uma mulher tentando se convencer de que está aqui por obrigação, mas, na verdade, está curiosa para saber o que vai sentir. Meu coração deu um salto e um calor diferente percorreu meu corpo. Ele estava certo. Mais do que a necessidade, havia em mim um desejo que eu não tinha coragem de admitir nem para mim mesma. Ele ergueu minha mão devagar e depositou um beijo leve no dorso, como se fosse um gesto de respeito, mas seus olhos contradiziam a delicadeza, carregados de um desejo intenso que me deixava em chamas. Quero que você feche os olhos, disse em tom firme. Eu hesitei por um segundo, mas acabei obedecendo. E, no instante em que meus olhos se fecharam, senti seus dedos roçarem suavemente minha mandíbula, descendo até meu pescoço, em um toque lento e calculado que me fez prender a respiração. Percebe como seu corpo responde sem que você diga uma palavra? Ele sussurrou ao pé do meu ouvido. Meu peito subia e descia acelerado e eu não conseguia negar. Quando abri os olhos, ele estava tão perto que nossos rostos quase se tocavam. Seus lábios pairavam a centímetro dos meus, mas ele não me beijou. Sorriu de canto, mantendo o controle, e disse: Ainda não. Quero que peça. O desafio em sua voz fez meu corpo estremecer. Eu nunca tinha estado numa situação em que alguém mexesse tanto com os meus sentimentos sem sequer ter me tocado de verdade. A tensão era tão intensa que parecia queimar por dentro, e cada fibra do meu ser queria ceder ao jogo dele. Era como se ele soubesse exatamente onde estava me levando, e eu já não tinha certeza se queria resistir. Ele se inclinou ainda mais, e por um instante achei que enfim sentiria seus lábios nos meus, mas ele desviou de propósito, roçando de leve o canto da minha boca sem me dar o que eu mais queria. Um arrepio tomou conta do meu corpo. Você sente isso?
Perguntou, quase num sussurro, enquanto seus dedos percorriam a lateral do meu braço, tão de leve que parecia um toque fantasma. Eu mal conseguia responder, mas soltei um sim entrecortado, a voz baixa e carregada de desejo. Ele sorriu satisfeito, como se tivesse acabado de vencer mais uma etapa do seu jogo. Então, prove para mim que não está aqui apenas pelo dinheiro. Continuou, olhando fundo nos meus olhos. Meu peito se apertou. Aquele não era um cliente comum. Ele não estava ali para viver algumas horas de prazer e depois me esquecer. Estava me desafiando a entregar mais do que eu mesma tinha planejado. E, estranhamente, eu queria. A tensão que ele criava era quase insuportável, e a cada segundo eu sentia que estava perdendo o controle. Ele segurou meu rosto entre as mãos firme, mas com delicadeza, me obrigando a encará-lo sem desviar. Eu poderia te beijar agora e você se entregaria sem pensar duas vezes. Mas quero que você entenda que aqui quem decide sou eu e só vou te dar o que deseja quando sentir que está pronta para pedir. Aquelas palavras me deixaram em um estado que eu jamais tinha experimentado antes. Eu não sabia se queria chorar, gritar ou simplesmente implorar por ele. A respiração acelerada denunciava o quanto eu estava entregue, mesmo sem admitir em voz alta. Quando tentei reagir, ele apenas encostou o dedo indicador nos meus lábios, me silenciando. Ainda não, repetiu em um tom baixo que me arrepiou de novo. E em vez de me beijar, se afastou lentamente, voltando para a poltrona e me observando como se soubesse que a ausência do toque me consumiria ainda mais do que a presença dele. Eu me sentia em chamas, o corpo inteiro gritava pelo toque que ele negava, e a ausência de seus lábios parecia me deixar mais vulnerável do que se já estivesse me tomado. Ele estava sentado na poltrona, tranquilo, cruzando as pernas como se tivesse todo o tempo do mundo, enquanto eu lutava para controlar minha respiração. Você está inquieta, comentou, como se estivesse lendo meus pensamentos. A forma como ele me observava, com aquele olhar firme e calculado, fazia com que cada fibra do meu corpo clamasse por rendição. Resolvi me levantar, talvez para retomar um pouco do controle que parecia escapar dos meus dedos. Mas no instante em que fiz menção de me erguer, sua voz grave me interrompeu. Fique exatamente onde está. Eu congelei, sentindo o peso daquela ordem. Era incrível como a autoridade dele me fazia obedecer sem questionar. Ele se inclinou para frente e me olhou intensamente. Quero ouvir você dizer o que quer, declarou. Engoli novamente. Minhas mãos tremiam, eu sabia que ele não se contentaria com um silêncio. Respirei fundo, tentando juntar coragem, mas as palavras simplesmente travaram na garganta. Ele sorriu, como se soubesse do meu dilema. Não precisa ter vergonha. O que acontece aqui, fica aqui. Só nós dois saberemos até onde você foi capaz de ir. Aquilo foi a faísca que faltava. Minha voz saiu baixa, mas firme o suficiente. Eu quero. Fiz uma pausa, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na suíte. Quero você. Ele se recostou na poltrona, satisfeito, como se tivesse acabado de conquistar exatamente o que desejava. Era só isso que eu precisava ouvir, respondeu. Sua calma contrastava com a temperatura que ele provocava em mim. Agora sim, você está pronta para me pertencer, pelo menos por essa noite.
Minhas pernas ficaram fracas e eu percebi que já não havia mais volta. Eu tinha atravessado a linha e a sensação não era de medo, mas de uma excitação tão intensa que me fazia esquecer de todo o resto. Ele se levantou devagar e cada passo em minha direção parecia ditar o ritmo da minha respiração. Meu corpo inteiro estava em alerta, mas ao mesmo tempo eu sentia uma estranha calma, como se finalmente tivesse parado de lutar contra o inevitável. Quando ele parou diante de mim, não disse nada. Dessa vez ergueu minha mão outra vez, dessa vez levantando-a até seu peito, onde eu sentia a batida firme do coração. Agora você já não tem desculpas para fingir, murmurou, aproximando o rosto até que nossos lábios quase se tocassem. Eu podia sentir o calor dele, a respiração, a tensão. Meu corpo se inclinou instintivamente para a frente, implorando silenciosamente pelo beijo que ele me negava desde o início. E, quando pensei que ele fosse recuar de novo, finalmente cedeu. O beijo começou suave, mas com uma intensidade que parecia atravessar minha pele e me despir por dentro. Sua boca dominava a minha com firmeza, como se tivesse esperado exatamente esse momento para me tomar. Eu me entreguei sem resistência, sentindo cada movimento como se o mundo tivesse parado só para nós dois. Suas mãos deslizaram lentamente por meus braços até alcançar minha cintura, e o calor do toque me fez arrepiar. Quando ele aprofundou o beijo, perdi a noção do tempo. Eu já não era acompanhante estreante, nervosa e calculando cada gesto. Eu era apenas uma mulher se rendendo completamente ao homem que, em tão pouco tempo, me virou de cabeça para baixo. Ele se afastou apenas o suficiente para me olhar nos olhos. Agora sim, você é minha, disse em um tom baixo e firme, e aquele minha soou mais como uma promessa do que como posse. Senti um arrepio percorrer pelo meu corpo todo, e pela primeira vez naquela noite não havia mais espaço para dúvidas. Eu sabia que, a partir dali, nada seria igual. Ele não tirava os olhos de mim enquanto a intensidade entre nós aumentava. Aos poucos, suas mãos exploravam meu corpo com uma mistura de delicadeza e firmeza, como se quisesse gravar cada centímetro na memória. Meu vestido parecia uma segunda pele, mas ele não se apressava em tirá-lo. Cada movimento dele era calculado para prolongar o momento, aumentar o desejo, me deixar a mercê daquela tensão deliciosa. Senti a respiração dele mais pesada contra a minha pele quando deslizou os dedos pela minha clavícula, descendo lentamente até alcançar a curva do meu quadril. A sensação era ao mesmo tempo avassaladora e intoxicante. Ele murmurou perto do meu ouvido: "Nada aqui é por acaso, tudo faz parte do jogo." E eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Eu não era apenas uma acompanhante naquela noite, nem ele um cliente comum. Estávamos ali para nos perder em um jogo de poder, desejo e controle onde as regras eram escritas no momento, e eu estava disposta a seguir cada uma delas. Quando ele finalmente desfez o laço do meu vestido, senti o frio do ar da suíte contrastar com o calor que explodia dentro de mim. Cada peça de roupa que caía revelava não só minha pele, mas minha entrega, meu medo, minha coragem. Ele me guiava com firmeza, sem pressa, como um maestro conduzindo uma sinfonia onde cada toque, cada suspiro era parte essencial da melodia. A intensidade aumentava e eu já não sabia mais o que fazer.
O tempo parecia ter parado e tudo que existia era o calor entre nós, o som das nossas respirações entrelaçadas e a promessa silenciosa de que aquela noite seria inesquecível. Ele continuava dominando a cena, cada movimento calculado para me manter completamente entregue. A suavidade das suas mãos contrastava com a firmeza dos seus comandos silenciosos, e eu me rendia a cada toque como se fosse a única coisa que importava naquele momento. O tempo parecia dilatar e o ambiente da suíte transformava-se em um universo onde só existia nós dois, presos em uma dança intensa de prazer e desejo. Senti cada respiração dele próxima da minha pele, cada suspiro escapando dos seus lábios como um convite silencioso para irmos mais longe. Sem pressa, ele começou a explorar cada curva do meu corpo, descobrindo lugares que eu nem sabia que existiam, despertando sensações que se misturavam entre o prazer e a surpresa. Sua voz, agora mais baixa e rouca, me dizia coisas que, mesmo simples, faziam meu corpo reagir de formas inesperadas. Ele sabia o que fazia, e eu me deixava guiar, fascinada por essa mistura de poder e cuidado que ele exercia. O medo e a excitação se confundiam dentro de mim, criando uma tensão deliciosa que só aumentava a cada instante. Por mais que a profissional que eu era tentasse manter o controle, a mulher que eu estava me tornando naquele quarto já não queria mais resistir. Eu sabia que aquela noite mudaria tudo, não apenas a forma como eu via aquele mundo de luxo e o prazer, mas a maneira como eu via a mim mesma. Pela primeira vez, me sentia viva de um jeito que nunca tinha experimentado antes. Os dias seguintes foram um turbilhão na minha cabeça. Eu não conseguia tirar aquela noite da memória, e o homem misterioso estava presente em cada pensamento, cada suspiro. O que começou como um trabalho começou a se transformar em algo mais complexo, mais confuso e, ao mesmo tempo, irresistível. Ele não era apenas um cliente que eu via para cumprir um papel. Ele parecia querer mais, algo que eu ainda não sabia nomear. Quando o telefone tocava e o nome dele aparecia na tela, meu coração disparava, misturando medo e vontade. Ele passou a pedir para me ver com mais frequência, sempre com a mesma exigência de exclusividade. E eu, que tinha entrado naquele mundo por necessidade, agora me vi envolvida numa teia onde o profissional e o pessoal começavam a se misturar perigosamente. A cada encontro, ele se revelava mais dominante, mas também surpreendentemente atento. O que me deixava confusa era a forma como ele conseguia desconstruir a imagem que eu tinha de mim mesma. Uma mulher simples, comum, para me mostrar uma versão mais ousada, poderosa e desejada. Começamos a sair em jantares que pareciam encontros, trocando mensagens que iam além do profissional, e eu percebia que estava criando um espaço dentro de mim onde ele começava a habitar. Mas, ao mesmo tempo, um alerta disparava na minha cabeça. Até onde eu poderia ir sem perder a linha entre o que era trabalho e o que era desejo verdadeiro? Eu estava me entregando de corpo e alma, e isso assustava mais do que eu queria admitir. Os encontros foram ficando mais frequentes, e com isso, a linha que separava o profissional do pessoal começou a borrar de um jeito que eu nunca esperava. Cada vez que ele aparecia, não vinha só para me pagar e me levar para a suíte. Vinha para me provocar, para me desafiar a ir além dos limites que eu mesma tinha imposto. Em jantares elegantes, com luz baixa e música suave, a conversa fluía entre o trivial e o profundo, e eu percebia que aquele homem misterioso queria mais do que só uma noite. Ele queria exclusividade, entrega, presença, algo que ia muito além do que eu estava preparada para dar.
Eu sentia o desejo crescer dentro de mim, uma mistura intensa de medo e vontade. Queria fugir, porque a ideia de me envolver de verdade com alguém que eu conhecia apenas como cliente me assustava. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia resistir à forma como ele me olhava, como me tocava com tanta segurança e respeito, como me fazia sentir poderosa e desejada. Era uma contradição que me consumia. Eu sabia que aquilo podia me destruir, mas também sentia que era a única coisa que me fazia sentir viva de verdade. Em uma dessas noites, quando a cidade já dormia e as luzes da suíte piscavam baixinho, ele segurou minha mão e disse: "Eu não quero mais dividir você. Quero ser o único." Aquelas palavras caíram como um choque, me fazendo olhar para ele como uma mistura de surpresa e dúvida. Eu sabia que aceitar significava abrir mão de tudo que eu tinha planejado para mim mesma, mas também sabia que, naquele momento, já não queria mais voltar atrás. Aquela frase dele ficou ecoando na minha cabeça. Quero ser o único. Parecia simples, mas carregava um peso que me assustava e ao mesmo tempo me atraía como um imã. Eu sabia que, ao aceitar, estava me jogando de cabeça em algo que poderia mudar minha vida para sempre, para o bem ou para o mal. E eu não sabia. A decisão parecia um salto no escuro, mas naquela noite, algo dentro de mim decidiu que eu não queria mais viver pela metade, entre o profissional e o pessoal, entre o medo e a vontade. Quando olhei nos olhos dele, encontrei uma sinceridade que não estava acostumada a ver naquele mundo de aparências e contratos. Ele segurou minha mão com força, como se dissesse sem palavras que estaria ali para me proteger, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Foi a primeira vez que senti que não estava sozinha, que havia alguém disposto a enfrentar comigo essa montanha russa de emoções. Decidi me entregar, sem reservas, sem máscaras. E, mesmo sabendo que o caminho seria tortuoso, senti uma coragem que nunca tinha sentido antes. Porque, às vezes, a vida nos coloca em situações que parecem impossíveis de enfrentar, mas é justamente nelas que descobrimos a força que nunca imaginamos ter. Eu estava pronta para essa nova fase, pronta para o prazer, para a paixão, para o poder que só a entrega verdadeira pode trazer. A entrega que fiz naquele momento não ficou restrita apenas àquela suíte de hotel ou às horas que passávamos juntos. Ele começou a invadir todos os cantos da minha vida, trazendo uma transformação profunda que eu nem imaginava ser possível. Antes, eu era uma mulher invisível, presa a uma rotina sufocante e cheia de limitações. Agora, sentia que estava florescendo, descobrindo uma força interior que me fazia encarar o mundo com outros olhos. A presença dele era uma espécie de combustível, uma energia que me dava coragem para sair do escuro e me colocar no centro do meu próprio desejo. Com ele, aprendi que o prazer não era apenas físico, mas também mental e emocional. Aquelas conversas longas, os gestos de cuidado, o jeito como ele me desafiava a conhecer meus limites e ultrapassá-los, me fizeram perceber que eu podia ser a dona da minha vida e das minhas escolhas, mesmo em meio a um universo que parecia feito para controlar e submeter mulheres como eu. Cada encontro era um mergulho em mim mesma, uma descoberta constante que me deixava mais forte, mais confiante, mais eu. Mas não era só um conto de fadas. A mistura de paixão, poder e entrega trazia também seus dilemas. Eu tinha que lidar com o medo de perder o controle, com o julgamento que sabia que viria de fora e principalmente com as dúvidas que surgiam dentro de mim. Até onde eu poderia ir sem me perder? Como conciliar aquela nova mulher que eu estava me tornando com a vida que eu ainda tinha que levar? A resposta, eu percebi, só viria com o tempo. Com o passar das semanas, a intensidade da nossa relação só aumentava.
mas junto com ela vieram os primeiros conflitos que eu não podia mais ignorar. Viver entre dois mundos, o do luxo e da paixão arrebatadora com ele e o da realidade dura que me esperava fora daquela suíte, começou a cobrar seu preço. O segredo que carregava pesava no meu peito, e a cada mensagem dele, o medo de que tudo desmoronasse misturava-se à vontade de me entregar completamente. Era difícil conciliar aquela nova mulher que eu estava me tornando com as obrigações que eu ainda tinha que cumprir. Contas, família, aquela vida que eu havia deixado para trás e que insistia em puxar meu pé para baixo. Meus dias eram divididos entre o brilho dos encontros, onde ele me fazia sentir poderosa, desejada, viva, e a escuridão das dúvidas que me assolavam quando estava sozinha. Perguntava-me se estava me perdendo, se seria capaz de manter o controle e, principalmente, o que aconteceria quando aquele segredo inevitavelmente viesse à tona. Ele, por sua vez, parecia entender mais do que eu esperava. Sua presença era ao mesmo tempo um abrigo e um desafio. Me empurrava a ser melhor, a me libertar das amarras que me prendiam, mas sem nunca me deixar esquecer que o caminho seria árduo. A paixão nos consumia, mas a realidade nos testava. Eu sabia que, para continuar naquela dança perigosa, teria que encontrar forças dentro de mim que até então estavam adormecidas. E isso, mais do que qualquer noite de luxo, era o verdadeiro desafio. O peso daquela vida dupla começou a me consumir de um jeito que eu não esperava. Por fora, eu ainda mantinha a posse de mulher forte, confiante, que tinha tudo sob controle. Mas por dentro, o turbilhão era constante. A tensão entre a necessidade de manter esse segredo e a vontade de ser verdadeira comigo mesma me corroía. Eu me perguntava se estava fazendo a escolha certa, se aquele mundo de luxo e desejo realmente valia a pena o preço que eu estava pagando. E a cada encontro com ele, essa dúvida só aumentava, porque ele não era só um cliente. Ele estava se tornando meu refúgio e minha perdição. Algumas noites, depois que ele se afastava, eu ficava encarando o teto do quarto escuro, tentando juntar os pedaços da minha vida que pareciam se partir em mil. A sensação de estar vivendo em dois mundos tão distintos me deixava exausta. Eu sabia que aquela relação não era algo comum e que, se fosse descoberta, poderia mudar tudo para pior. Mesmo assim, eu continuava ali, presa naquela teia de desejo e medo, sem saber como escapar. Foi quando ele, percebendo o meu conflito, segurou minha mão e disse, com uma sinceridade que me quebrou: "Você não está sozinha nessa. Eu estou aqui para o que vier, mas você precisa decidir. Vai viver de verdade ou vai continuar se escondendo?" Aquilo foi um choque. Eu sabia que aquela decisão estava nas minhas mãos e que o próximo passo definiria o rumo da minha vida, para o bem ou para o mal. Eu passei dias, noites inteiras, na verdade, remoendo aquela pergunta dele, tentando entender o que realmente eu queria para mim. A verdade era que eu estava cansada de fugir, de esconder quem eu era e o que eu sentia. Aquelas semanas ao lado dele tinham despertado algo em mim que eu nem sabia que podia sentir. A vontade de ser amada de verdade, sem máscaras ou papéis. E por mais que o medo fosse gigante, o desejo de viver aquilo plenamente era maior. Quando finalmente tomei minha decisão, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Eu precisava ser sincera comigo mesma e principalmente com ele. Da próxima vez que nos encontramos, respirei fundo e falei com toda a coragem que consegui reunir. Eu não quero mais viver no meio termo. Quero você de verdade. Quero essa exclusividade que você pediu.
Ele me olhou por um instante, silencioso, como se estivesse processando minhas palavras, e depois sorriu com aquela calma segura que eu já conhecia. Então está pronta para o próximo passo? Disse, e o brilho nos olhos dele era quase hipnótico. Sabia que aquela escolha me levaria para um caminho sem volta. O preço seria alto, as consequências poderiam ser difíceis, mas pela primeira vez eu não estava com medo de enfrentar o que viesse, porque afinal, às vezes a vida exige coragem para se entregar e se reinventar, e eu estava pronta para isso. A partir daquele momento, tudo começou a mudar. Não era só a frequência dos nossos encontros ou o jeito como ele me procurava com exclusividade. Era a forma como eu passei a me enxergar. A mulher insegura e cheia de dúvidas foi dando lugar a alguém que aprendia a se impor, a tomar decisões e a enfrentar o mundo com a cabeça erguida. A presença dele era uma âncora e, ao mesmo tempo, um impulso para que eu saísse da sombra e me tornasse protagonista da minha própria história. Por mais que as noites continuassem cheias de desejo e jogos de poder, o que mais me transformava era a conversa, o cuidado e o respeito que ele tinha comigo. Não era só sexo ou luxo, era algo que mexia com a minha alma, que me fazia sentir viva. Aquele relacionamento clandestino, cheio de altos e baixos, me dava forças para lutar pelos meus sonhos, mesmo que o preço fosse manter aquele segredo guardado a 7 chaves. Mas a vida real, como sempre, não esperava. Começaram a surgir cobranças, inseguranças, até mesmo sinais de que eu não poderia manter para sempre aquele equilíbrio dedicado entre o desejo e a realidade. E foi aí que eu percebi que, por mais que eu quisesse, precisaria tomar decisões difíceis para preservar aquilo que eu estava construindo e para proteger a mim mesma. O equilíbrio dedicado que eu tinha conquistado começou a vacilar. Surgiram cobranças do lado de fora, olhares que eu sentia pesados, mesmo sem saber de onde vinham, e a constante sensação de que aquele segredo podia explodir a qualquer momento. A vida dupla que eu levava não era só minha. Ele também sentia a pressão, embora tentasse manter a postura firme, como se nada pudesse nos abalar. Mas eu sabia que não era assim. Em uma dessas ocasiões, o encontro marcado virou uma verdadeira batalha interna. Enquanto ele me olhava com aquele misto de desejo e preocupação, eu sentia o peso das escolhas que tinha feito. Não era mais só uma questão de prazer ou dinheiro. Era sobre manter nossa conexão viva em meio a um mundo que parecia querer nos separar. Você sabe que isso não é fácil, né? Ele disse baixinho, segurando minha mão. Eu sei. Respondi, tentando não deixar a voz falhar. Mas eu não quero desistir. Era uma luta constante entre o desejo de estar ao lado dele e o medo do que poderia acontecer se tudo viesse à tona. Eu estava aprendendo que, às vezes, amar é também ter coragem para enfrentar tempestades, mesmo quando o futuro é incerto. E era essa coragem que eu precisaria encontrar para continuar naquela relação que já não era só um trabalho, mas uma parte fundamental da minha vida. Eu sabia que proteger o que a gente tinha não seria fácil, mas naquele momento estava disposta a enfrentar qualquer coisa. O medo do julgamento, das fofocas, até mesmo da solidão que poderia vir. Tudo isso passou a ser uma sombra que eu não queria mais deixar dominar minha vida. Ele virou meu porto seguro e minha maior motivação para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia conspirar contra a gente. Comecei a traçar um plano, uma forma de equilibrar aquele amor proibido com as responsabilidades e a vida que eu não podia simplesmente abandonar. Fiz escolhas difíceis, cortei relações tóxicas, aprendi a me impor e a dizer não para o que me fazia mal. E ele estava ali, firme, me apoiando em cada passo, me mostrando que aquela conexão ia além do desejo físico. Era uma aliança de força e entrega mútua.
Não importava o que viesse, eu estava pronta para lutar por esse amor que me virou de cabeça para baixo e me mostrou que, mesmo nas situações mais inesperadas, a paixão e a coragem podem transformar tudo. E no fundo, eu sabia que, enquanto tivéssemos um ao outro, nenhum obstáculo seria grande demais. Os dias seguintes foram uma mistura intensa de desafios e conquistas, onde cada pequena vitória parecia valer toda a luta que enfrentávamos. Aos poucos, fui aprendendo a equilibrar as duas realidades que coexistiam dentro de mim. A mulher que entrava naquela suíte para atender seus desejos e a mulher que queria construir uma vida verdadeira com alguém que realmente se importasse. Ele estava sempre ao meu lado, firme e presente, mostrando que aquela relação era mais do que uma paixão momentânea. Era um compromisso silencioso, um pacto de respeito e entrega. Enfrentamos momentos difíceis, claro, a pressão do julgamento alheio, as incertezas sobre o futuro e o peso dos nossos segredos ameaçavam a nossa estabilidade. Mas em cada passo descobríamos forças que nem imaginávamos possuir. A confiança que construímos se tornou nosso alicerce, e o desejo, que no começo era apenas físico, evoluiu para algo mais profundo e transformador. Eu me via mudada, mais segura e capaz de tomar as rédeas da minha vida. E isso me dava uma sensação de liberdade que jamais imaginei experimentar. No fim, aquela experiência me mostrou que o amor e a paixão podem surgir nos lugares mais inesperados e que, quando há entrega verdadeira, o impossível pode se tornar realidade. Eu, que entrei naquele mundo por necessidade, encontrei algo que transcendeu o luxo e o prazer. Encontrei a mim mesma. E, com ele ao meu lado, soube que estava pronta para qualquer desafio que a vida viesse me apresentar. Hoje, vivo essa relação com ele de um jeito que jamais imaginei ser possível. Estamos longe das luzes e do brilho efêmero das suítes de hotel, mas a exclusividade que ele pediu se tornou um compromisso real, construído na confiança e na cumplicidade que só o tempo fortaleceu. Eu, que antes caminhava cheia de medo e insegurança, agora sigo de cabeça erguida, me sentindo valorizada e amada de verdade. Ele continua sendo aquele homem dominante e misterioso que me conquistou desde o primeiro encontro, mas aprendeu a dividir seu espaço e sua vida comigo, respeitando meus limites e necessidades. Juntos, enfrentamos as dificuldades que aparecem, sabendo que o que temos vai muito além do desejo momentâneo. É uma conexão profunda que nos transforma e nos mantém unidos mesmo quando o mundo tenta nos separar. Apesar dos desafios que já enfrentamos e ainda vamos enfrentar, hoje sei que fiz a escolha certa ao me entregar para Ele. O amor que nasceu da paixão e da atenção ganhou maturidade e força, e é essa base sólida que nos sustenta, permitindo que sonhemos juntos com um futuro onde a felicidade é construída dia após dia, com coragem e entrega verdadeira. Essa é a nossa história de amor e paixão. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias de Amor e Paixão. Se você acompanhou todo esse relato e os demais que já estão aqui no canal, mas ainda não se inscreveu, confere direitinho, dá uma olhadinha nesse botão aqui abaixo, clica nele, inscreva-se, curta esse vídeo, compartilhe e ajude esse canal a crescer. Eu preciso que esse canal cresça para que eu continue recebendo histórias reais de amor e paixão e com isso o trabalho continue aqui todas as quintas-feiras às 19 horas, tá bom? Amiga, muito obrigada por você compartilhar conosco essa história de amor e paixão. Tudo começou de uma forma muito inesperada, ele foi o seu primeiro cliente, você estava com medo, perdida, não sabia muito como seria.
E hoje ele se tornou seu companheiro. Você disse para mim que você não trabalha mais nesse meio, que vocês estão juntos, não foi fácil. Você optou por deixar muita coisa de fora. O segredo era justamente esse: você fazia programas, ele contratava garotas de programas, queria exclusividade, então seria um choque. Foi um choque para você, seria um choque para sua família, para todos, para a família dele também. Mas você deixou claro para mim uma coisa: nem você, nem ele eram comprometidos quando tudo começou. Que bom! E hoje vocês estão bem, felizes, construindo aí uma história verdadeira. Que vocês sigam bem, continuem assim, felizes, em paz. Que Deus abençoe e obrigada pela confiança, tá bom? Um super beijo. E vocês, meus amigos e amigas, o que acharam desse relato? Alguém aqui já viveu uma história de amor e paixão parecida? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Que vocês fiquem bem, tenham uma boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um super beijo para vocês.